Um bom dia a todos os amigos da Escola Sabedoria do Ser. Queridos amigos, espero que todos estejam em grande paz e que essa mensagem que levo a vós seja proveitosa. Eu tenho muita vontade de falar sobre a nossa aproximação à realidade. E isso pode ser feito, é claro, de várias maneiras, mas a maneira mais curta, a maneira mais correta, é a maneira como os grandes iluminados religiosos têm tentado nos comunicar esse feito de sua aproximação da realidade. E muitos de nós sabemos e ouvimos falar que vivemos num mundo de ilusão e que tudo à nossa volta é ilusão. E de fato assim é. Então, quando propomos ensino de filosofia ou religião, nós propomos a aproximação da realidade e isso contém instrução, é claro, e eu vou procurar aqui hoje fazer um pequeno ensaio dessa instrução para que aqueles que acompanham o canal e acessem o vídeo tenham a oportunidade de observar por onde anda, por onde avança o ensino dessa escola. Então, quero fazer uma observação sobre dois pontos históricos muito relevantes nesse sentido de aproximação à realidade. O primeiro são pontos que vou comparar entre ensinos do Senhor Cristo e ensinos do Senhor Buda. Então, quando o Senhor Cristo, a certo ponto, através dos evangelistas, ficou gravado isso, nos alertou que para que atingíssemos o reino do céu, o reino superior, nós teríamos de renascer. Apenas aqueles que renascermos entenderemos o que é o reino dos céus. Então, o que há para comentar sobre isso é que se nós temos de renascer, nós temos de abandonar uma velha personalidade, algo como uma velha casca, e dar prioridade a um novo ser, ao renascimento. Então há aí uma transformação humana, há aí algo que não serve e que deve ser deixado. E há aí algo novo que deve ser cultivado, querido, amado, protegido. Então, esse exemplo no que tange ao ensino do Senhor Cristo a respeito de renascimento, eclosão da alma em nós mesmos. E agora então partindo para o aspecto do mesmo ensino, da mesma circunstância, narrado na língua do Senhor Buda. O Senhor Buda concentrou-se na meditação sobre o ser e fez a seguinte observação:
que a certo ponto havia atingido o Nirvana, e essa palavra traduzida para a nossa língua significa extinção. Então o Senhor Buda meditou e já maduro, a história nos diz que aos 40 anos ou por volta disso, declarou que havia atingido a extinção. Que extinção é essa? O que significa isso? O Senhor Buda atingiu a extinção do eu inferior, a extinção da personalidade mundana. Então, ele realizou o mesmo que há pouco citei, que foi a observação do Mestre Cristo. A morte, a extinção da velha casca. E assim pôde perceber a realidade essencial. Então, quando o Senhor Buda fala que temos de meditar até atingir o Nirvana, significa o mesmo que o Senhor Cristo diz que temos de meditar até renascermos, atingirmos um novo ser. Então, na língua budista, atinge-se o Nirvana. O Nirvana é a extinção da velha personalidade. Vou entrar agora num terceiro ponto, a fim de instrução sobre o que é o renascimento espiritual e o que é a aproximação à verdade ou à realidade. Quando nascemos nesse mundo, crescemos e obtemos uma certa personalidade. E essa personalidade, ela é ainda superficial, ela não é a essência do nosso ser. Então, é por isso que quando vêm os mestres de alto grau, ou aparece o seu ensino, todos eles vêm a nos dizer que essa personalidade é justamente o que deve ser extinta. Essa personalidade superficial que nos dá o mundo é justamente a que tem de ser abandonada, para que nós percebamos o novo ser, para que nós realizemos o renascimento pedido pelo Senhor Cristo e para que nós realizemos a extinção, o Nirvana, observado pelo Senhor Buda. Então, o que tem acontecido é que o nosso mundo, em geral, funciona através dessas personalidades superficiais. Todos são superficiais. Ninguém é profundo. Ninguém conhece a realidade. E por isso, dizemos e lembramos há pouco o que todos repetem e já sabem, que todos vivem no mundo da ilusão. Que ilusão? A ilusão da personalidade superficial. Então, o ensino religioso, ele compreende essa transformação necessária no ser, e quem amadurece realmente para ensinar isso, se torna um professor de religião, significa que pode ensinar o caminho da religação à realidade, a saída do mundo ilusório e a extinção da personalidade superficial. Esse é todo o mistério. Falando assim parece fácil, não é? Não é tão fácil, mas perante a instrução correta, o exemplo correto, com quem já tenha realizado a extinção da personalidade superficial, se torna bem mais fácil, se torna
uma jornada intrigante, uma jornada interessante, pois trata-se da oportunidade de afastarmos as ilusões e nos aproximarmos da realidade. Ora, há algo mais magnífico do que podermos nos aproximar da realidade? É justamente disso que trata a religião e a filosofia considerada nesse aspecto profundo, nesse aspecto de união com a realidade, ou união com o sofos, que é o saber, que é a própria realidade. Então, fico satisfeito em poder levar a vós essa pequena comparação entre grandes mestres religiosos e demonstrar assim porque tenho dito que eles falam a mesma língua e eles ensinam a mesma técnica. Essa técnica se refere a abandonarmos lentamente, compreendermos todo esse processo de que temos mantido uma personalidade superficial e não é aquela solicitada pelos grandes mestres. Os grandes mestres querem que nós trazemos à tona os nossos eus profundos, o nosso eu renascido, já trabalhado, compreendido e abandonado todo esse caminho ilusório que foi uma escada, uma maneira de chegarmos até aqui, pois o eu ilusório e superficial, que deve ser abandonado, ele é um caminho, ele é o caminho que fizemos desde crianças e crescemos e agora já podemos fazer essa conta, entrar nessas águas mais profundas e deixarmos essa personalidade superficial, atingirmos o nirvana e entrarmos em profundidades ou elevações maiores, promovendo assim, na linguagem do Cristo, o renascimento de um ser mais profundo. Isso é que é o renascimento pregado e chamado pelo Mestre Cristo, assim como o nirvana, a extinção da personalidade superficial, e assim o renascimento para o grande eu, o eu superior, o eu das águas de cima, as águas superiores, que nos pediram esses mestres no mesmo uníssono, na mesma voz. Então esse é um exemplo de como os mestres estão juntos nesse chamado para que nós compreendamos o que é religião e para que nós realizemos em consciência e sabedoria esse grande feito em nós mesmos. Tenham todos um grande dia. Agradeço a audição e a atenção. Comentem, participem, façam perguntas, divulguem o vídeo a seus amigos e amigas e até a próxima oportunidade, assim que Deus nos permitir.